Servidor da Prefeitura de Minasul, quando fala Minasul me dá uma coceira aqui, rapaz, não sei porquê, foi preso por cobrar dinheiro de pacientes que estavam na fila de espera de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O suspeito cobrava até R$ 2.000 para antecipar as datas da cirurgia. Vem cá, você já passou por isso? Até porque um cidadão que espera por uma cirurgia pequena demora até 3 anos e as pessoas se expõem a esse ridículo. Veja agora na tela. Gravado pela Polícia Civil mostra o exato momento da prisão do servidor da Prefeitura de Minasul. Na casa de Éder Alves da Rocha, de 51 anos, em Goiânia, a Polícia Civil apreendeu diversas receitas em branco, carimbo de um médico e documentos. A polícia recebeu uma denúncia no mês de setembro de 2018 sobre uma possível pessoa que realizava a intermediação para que pacientes fizessem cirurgias burlando a fila de espera dos hospitais públicos de Goiânia. Desde então, iniciou-se essa investigação que culminou com a prisão, na data de ontem, desse primeiro alvo, que é o Éder Alves da Rocha. A Polícia Civil chegou até o suspeito através de uma denúncia de uma mulher que teria pago pelo serviço, mas que não recebeu o atendimento. O Éder Alves confessou o crime e disse que praticava esse esquema há mais de 20 anos. Ele cobrava, em média, de R$ 1.200 a R$ 2.000 de cada paciente. De acordo com a polícia, além do servidor, agentes públicos que trabalham em algumas unidades de saúde da capital também faziam parte do esquema. Eles utilizavam as senhas restritas para conseguir marcar as consultas e agendar cirurgias eletivas. Segundo informações que constam nos autos, ele já faz esse trabalho há cerca de 15 anos. E como ele faz, digamos, com relativo sucesso, ele de fato consegue antecipar em muitos meses, talvez até anos, essas cirurgias, ele passou a ser conhecido de algumas pessoas e as pessoas que foram submetidas às cirurgias, por vezes fizeram propaganda do trabalho dele e isso foi propagado. Essa juventude que está hoje nas autoridades constituídas, graças a Deus, com a inteligência, com a perspicácia, estão para cima. A explicação agora da palavra desgraçado eu vou te explicar. Posso explicar? Desgraçado é um cara como esse que aproveita da dificuldade alheia e ganha dinheiro sobre ela. Esse é um desgraçado. Porque esse cara, ele aproveitava da dificuldade das pessoas, da fragilidade emocional das pessoas, às vezes algumas até com má intenção também, porque você está lá aguardando há 3 anos uma cirurgia e o SUS é uma tartaruga anestesiada sem vaselina, não avança nunca. E aí o que acontece? As pessoas acabam se submetendo a isso. E isso está errado. Passar na frente de alguém, como manda a boa regra, chama-se falta de educação. Viu? Viu? Não acha ruim, não? Olha lá, ó. Tomou uma caxanga, o cara tinha mais de 15 anos. Imagina o tanto de dinheiro que esse cara não ganhou ao longo dos anos. Imagina, tem lugar aí que o porteiro é mais rico do que o médico. Porque o porteiro arma esquema, o maqueiro arma esquema, a dona do café arma esquema, o gerente arma esquema. Que coisa esse Brasil, hein? Será que não vamos mudar nunca, não, hein? Misericórdia! 7h15, repórter Carolina Luiz tem informações de um caso de preso que cobrava para agilizar as cirurgias. Esse mesmo caso aí. Ô, Carolina, vamos atualizar as informações, porque não tem cabimento uma coisa dessa. É isso mesmo, Maracanã. Aqui ao meu lado está o Marcelo Matias, que é assessor jurídico do IDETEC, que é a organização social que administra o HGG, de onde partiu a denúncia. Bom dia, Marcelo. Como vocês receberam essa denúncia? Bom dia. A denúncia ela foi originada de uma paciente que estava regulada para o HGG. Ela trouxe a informação até a ouvidoria do hospital e, ao chegar ao conhecimento do IDETEC, levamos essa denúncia através de uma representação criminal para a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Pública. Feito isso, foi aberto o inquérito policial e abriu-se a investigação com a quebra do sigilo telefônico do acusado, onde, após algumas diligências, chegou-se à prisão, né, desse acusado, que ele é de Minasul. Não é? O IDETEC
tomando as providências cabíveis, busca sempre orientar aos pacientes da unidade hospitalar de que se deve sempre, ao ser abordado pela cobrança de que seja beneficiado algum procedimento ou seja beneficiado também com agilidade, né, numa cirurgia, que leve ao conhecimento da ouvidoria para que nós possamos chegar e levar o fato às autoridades policiais para tomar as medidas competentes, né, as medidas cabíveis. Marcelo, vale lembrar então para os pacientes que o HGG é um hospital 100% SUS, não é isso? Exato, sendo 100% SUS, todos os procedimentos, consultas, cirurgias, é 100% gratuito também. A população tem que ficar atenta de que se houver alguma abordagem de cobrança, leve ao conhecimento das ouvidorias das unidades públicas para que possamos, então, levar ao conhecimento da autoridade policial e coibir tal prática. Oi, Maracanã. É bom ressaltar o seguinte ao nosso nobre entrevistado aí, que em qualquer estabelecimento, inclusive o hospital, ele não coaduna com uma situação como essa. Em qualquer estabelecimento público existe uma placa na entrada do hospital. Todos os hospitais públicos que atendem pelo SUS têm uma placa falando assim: esse hospital é credenciado pelo SUS, por isso não faz cobrança de absolutamente nada. Se isso tem essas placas lá, e se mais do que isso, o hospital está à disposição com uma linha aberta para poder as pessoas denunciarem mesmo. O Maracanã pediu para falar, né, que alguns hospitais têm uma placa na entrada falando que é credenciado pelo SUS, então não cobra pelos serviços. Hoje o HGG tem essas placas de informação? Olha, na admissão de qualquer paciente dentro do HGG, há as orientações e nós também distribuímos informativos alertando sobre tais práticas criminosas. Então a gente sempre não é a primeira vez que acontece isso, então a gente sempre alerta, inclusive na admissão, inclusive com informativos aos pacientes. E por qual crime esse homem vai responder? Esse servidor da Prefeitura de Minaçu que confessou que está aí há mais de 15 anos praticando esse crime. Bom, a lei do SUS fala que o procedimento é todo gratuito. Então ele deve responder junto às autoridades policiais pelo crime de estar cobrando consultas ou procedimentos médicos em unidades públicas de saúde. Por enquanto, a gente não tem nenhuma informação de que algum servidor do HGG tenha participação nesse crime. Não, por enquanto ainda não. Mas as investigações continuam, a gente tem essas informações e, sendo apurado que algum servidor, algum colaborador, algum terceirizado que preste serviço dentro da unidade tem algum envolvimento, com certeza o IDETEC tomará medidas para que seja afastado ou seja instaurado procedimentos administrativos para que essa situação não mais ocorra na unidade. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui para poder esclarecer para o pessoal de casa, né, de que o HGG é 100% SUS, então não cobra nenhum tipo de serviço e vale a pena aí os pacientes ficarem atentos se alguém oferecer esse tipo de vantagem, levar até uma delegacia, porque isso é crime. Eu volto com você, Maracanã. Obrigado, esclarecedora entrevista com o senhor Marcelo. Agora, o que tem de funcionários de prefeitura rotando grosso e falando assim: eu sou o bambambam, eu mando mais que prefeito, eu mando mais que secretário de saúde, eu é que resolvo aqui se você vai fazer ou não a cirurgia, mas me dá 5 mil reais aí. Tem ou não tem? E se tiver, chega aqui, se tiver, por gentileza, denuncie. Procure a promotoria da sua cidade, entregue esse bando de cachorro safado, salafrário, sem vergonha e mais um monte de adjetivos que tem por aí. Beleza pura?